Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem interessante, que fala sobre estruturas de poder que não vemos no dia a dia e sobre uma grande profecia de transformação global. A fonte que a gente vai explorar aqui apresenta uma visão de mundo bem dividida, sabe? De um lado, o controle pelo medo, do outro, a libertação pelo amor. Vamos entender direitinho como essa ideia é construída. E tudo já começa com essa frase, que é bem impactante, ela é a base de todo o argumento. Dá pra sentir que ela já estabelece um tom grandioso, né? Sugerindo que estamos vivendo um momento absolutamente crucial na história, um verdadeiro ponto de virada. Para a gente conseguir acompanhar essa linha de raciocínio, vamos seguir uma estrutura bem clara. Primeiro, vamos entender a premissa de que existe um sistema oculto. Depois, a gente entra nos métodos de controle, que são divididos em sociais e mentais. E, por fim, a gente chega na profecia, na ideia de um grande despertar da consciência. Então, vamos lá, começando pela base de tudo. Essa primeira parte é fundamental, porque é aqui que são definidos os termos e os conceitos que a fonte usa para construir todo o seu argumento sobre como o mundo, supostamente, funciona. E logo de cara a gente se depara com um termo bem forte. A fonte faz questão de explicar que elite global satânica é um termo simbólico, ok? Não tem a ver com uma entidade religiosa, mas sim com uma mentalidade. Uma mentalidade de poder, ambição e controle materialista, que, segundo o texto, estaria operando por trás das estruturas que a gente vê. E de acordo com a fonte, esse sistema todo se manteria funcionando através de 10 métodos principais, que são chamados de engrenagens. Cada um deles, desde a guerra até a desinformação, funcionaria em conjunto para manter a consciência humana presa, distante do que o texto chama de sua verdadeira natureza divina. E essa citação aqui, ela funciona como uma espécie de ponte, sabe? Ela nos leva da descrição do problema, que é esse sistema de controle, para a mensagem principal de esperança do texto, a ideia de que a simples revelação da verdade já seria o suficiente para desmontar essas estruturas todas. Agora, entrando na segunda parte, a gente vai detalhar as primeiras engrenagens desse sistema. São aquelas que, de acordo com o texto, são usadas para manipular a sociedade de uma forma mais externa, mais estrutural. Aqui a fonte detalha 4 desses métodos. A alegação é que a guerra não seria sobre ideologia, mas sim sobre lucro. Que a escassez seria um projeto artificial para gerar dependência. A ganância, o grande motor do materialismo. E a burocracia? A burocracia seria um labirinto desenhado para cansar as pessoas e impedir a prosperidade. Agora a análise fica ainda mais profunda. A gente vai explorar o que o autor chama de armas invisíveis. Ou seja, os métodos que não controlam o nosso corpo ou a sociedade, mas sim a nossa mente e a nossa percepção da realidade. E o texto é bem claro nisso. O medo é a arma mais poderosa de todas. Ele é apresentado como a base, o alicerce sobre o qual todas as outras formas de controle mental são construídas. Ele paralisa e incentiva a submissão. Para sustentar essa ideia, a fonte cita uma série de projetos que teriam sido secretos. Desde a Operação Paperclip até o MKUltra, eles são apresentados como se fossem evidências de um programa sistemático para desenvolver e aplicar tecnologias de manipulação mental e social em massa. Esse gráfico aqui agrupa as outras ferramentas mentais. A ignorância, que é descrita como uma estupidez programada pelo sistema educacional. O fanatismo, que distorceria a fé para criar divisão. O entretenimento, o famoso pão e circo, para manter todo mundo distraído. E a desinformação, que, olha que interessante, não censura a verdade, mas a enterra num mar de ruído. E olha só, mais uma vez, uma citação que marca uma virada na narrativa. Depois de descrever o medo como essa prisão definitiva, o autor apresenta a chave para a liberdade, o despertar da consciência. É a transição do problema para a solução. E com isso, a gente chega na parte final, que é o clímax de toda a argumentação. É aqui que a análise se volta para o futuro, descrevendo a visão profética do autor sobre uma transformação global que, segundo ele, seria inevitável. O motor dessa transformação toda é chamado de transição planetária. De acordo com a fonte, isso não seria um evento político ou social, mas sim um processo energético e espiritual. Uma espécie de elevação na vibração do planeta que estaria impulsionando esse despertar da consciência humana. Outro conceito super importante aqui é o de apocalipse. A fonte faz questão de resgatar o significado original da palavra. Não é destruição, mas sim revelação. Seria o tempo em que o véu cai e as verdades que estavam escondidas são expostas, permitindo que um novo ciclo comece.
A essência dessa transição toda está neste contraste entre duas realidades. De um lado, o velho mundo, que a fonte descreve como sendo baseado em medo, escassez e controle. Do outro, a nova humanidade, que surgiria sobre pilares de amor, abundância e verdade. É uma mudança de paradigma mesmo, né? E aqui vem um ponto que talvez seja o mais crucial de todos. A libertação que o texto descreve não é um evento externo. Não é sobre ficar esperando um salvador ou uma revolução. A responsabilidade, segundo o texto, é individual. A mudança aconteceria de dentro para fora, em cada pessoa que decide questionar e escolher o amor ao invés do medo. E a gente encerra com a mensagem final do autor que basicamente resume toda a sua filosofia. A ideia de que o conhecimento liberta a mente das amarras da ilusão e que o amor é a única força que pode de fato dissolver o medo. Uma conclusão que nos deixa com uma reflexão, não é mesmo? Qual seria o papel do despertar de cada um na transformação de todos nós?